gente, boa noite. Oi? Eu vou tentar aqui ser bem sucinta para não tomar tanto tempo, mas eu fiz os 5 slides certinho, como o professor me orientou. Tá? Primeiro, professor, muito obrigada pelo convite. Tá? Para mim é uma coisa bem diferente estar falando para estudantes de relações internacionais. Eu sou arquiteta e urbanista de formação, então sempre quando eu participo de alguma coisa, normalmente é muito focado em planejamento urbano, desenvolvimento urbano sustentável. Então hoje eu vou tentar fazer uns ajustes aí no discurso e acho que inserir um pouco o nosso dia a dia dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente com as relações internacionais, com os internacionalistas, e o quanto isso mudou muito o nosso protagonismo e tudo que a Prefeitura de São Paulo tem feito. Tá? Atualmente eu sou chefe de gabinete da Secretaria, já passei por tudo lá, já fui de estagiária, chefe de gabinete, então já fui diretora de projetos e obras, coordenadora de parques e biodiversidade, então eu conheço um pouquinho, né, da estrutura. Enfim, eu não vou ficar falando da estrutura da secretaria, depois, professora, você pode compartilhar os slides, né, para o pessoal poder entender, mas o que eu vou destacar aqui é o protagonismo que a secretaria teve, e acho que muito em virtude do plano diretor, que estabeleceu que fossem elaborados diversos, que a gente chamou de planos verdes, para a cidade de São Paulo. Então, atualmente, nós temos uma série de planos setoriais que determinam como que a cidade tem que crescer em termos de política ambiental. Então, hoje nós temos, eu vou pular o primeiro, que é mais antigo, anterior ao plano diretor, mas nós temos um plano específico para a conservação do nosso bioma principal, que é a Mata Atlântica. Temos um plano específico para áreas prestadoras de serviços ambientais, um plano municipal de arborização urbana, um plano de ação climática que o André acabou de colocar, um plano municipal de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres, e esse ano a gente vai publicar o plano de educação ambiental. Eu estou colocando isso porque, né? Toda essa estruturação que a gente montou mostrou que São Paulo realmente está encarando os seus desafios perante tudo que eles já apresentaram aqui do cenário global de uma maneira muito séria e muito consistente. Somado a esse cenário, eu acho que uma coisa que é importante, eu não sei como é que é a estrutura, por exemplo, aqui no Osasco, né, que é onde a gente está, mas a Secretaria de Relações Internacionais, nos últimos anos, ela foi muito fortalecida. Então, isso fez com que a gente tivesse muita porta aberta e uma relação bem próxima com diversos organismos internacionais, tanto para a questão, né, de se relacionar mesmo e se posicionar enquanto cidade que realmente está comprometida, como para conseguir mesmo, né, financiamento de projetos, chancelas. É muito importante quando uma cidade ela desenvolve todo um trabalho, acho que acontece isso, né, todos esses projetos estão falando, e isso é chancelado por um organismo internacional e colocado, né, lançado para o mundo, né, nas reuniões, né, a gente esteve na COP junto, a COP eu acho que tem algumas questões bem complicadas, que foi bem colocado aqui, que se pactuam acordos a nível nacional e na hora que o bicho pega é o prefeito da cidade que tem que resolver muito rápido, né? Então, como o Brasil é um país municipalista, os municípios eles precisam estar muito próximo da tomada de decisão e muito próximo de como os acordos eles vão ser estabelecidos, senão realmente vai ficar muito difícil. Eu estou falando aqui por São Paulo, que é uma cidade gigantesca, né, em termos de habitantes, em termos de estrutura, em termos de orçamento, mas eu imagino que seja muito complicado para cidades menores, que estão distantes, centros urbanos, distantes da discussão, lidar com seus problemas. A gente tem trabalhado, né, acho que a questão das áreas verdes de São Paulo realmente tem um peso muito grande para a gente, tanto que a nossa secretaria é chamada Verde e Meio Ambiente,
né? Então, o verde tem um peso muito grande e a gente tem trabalhado em 3 frentes muito fortes, né? Que é na gestão dessas áreas verdes, no monitoramento dessas áreas verdes e na ampliação delas. E a gente tem feito projetos com organismos internacionais, com apoio muito forte da Secretaria de Relações Internacionais, para ter projetos muito bem estruturados para isso e realmente dar conta de atender a nível municipal o que se acordou a nível nacional, a nível global. Tá? Aqui tem alguns números da Secretaria, depois vocês... da Secretaria não, da cidade de São Paulo, né, do município de São Paulo. Depois vocês podem olhar, mas algumas coisas assim, elas são mais impactantes sobre o tema que eu vou apresentar para vocês 3 projetos muito rapidamente, que é o fato do nosso último monitoramento ter apontado que a nossa cobertura vegetal ela ultrapassa 50%, então aquela história de selva de pedra, ela não é bem assim. Eu sou uma super defensora de quebrar paradigmas e mostrar que a cidade de São Paulo tem um compromisso com as suas áreas verdes, sim, e que realmente isso ocupa um percentual muito grande do território, né? A gente tem mais de 100 parques, atualmente 113 parques existentes abertos ao público, vários outros sendo implementados, enfim, então isso só para registrar o quanto isso é muito estruturante, tem se tornado cada vez mais estruturante no município de São Paulo. Aí aqui, né, eu vou apresentar para vocês um projeto em cada um desses temas. Esse daqui é um projeto que a gente está desenvolvendo desde o ano passado com a ONU Habitat, que é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos. No Brasil, a gente já ultrapassa 80%, né, de população urbana, e mundialmente a tendência é que isso aumente. E esse projeto que a gente está desenvolvendo com a ONU Habitat, ele é focado na gestão das áreas verdes, na percepção da população em relação a elas, e a gente tem um recorte de gênero nesse trabalho para entender como que as mulheres elas estão sendo consideradas nos espaços públicos na cidade de São Paulo. Tá? Esse projeto ele tem um prazo de 36 meses, a gente deve terminar ele no ano que vem. E basicamente a gente está tratando de avaliação dos parques municipais, de capacitar os gestores, capacitar os nossos conselheiros. A gente tem conselho pra caramba, em São Paulo então é obrigatório, cada parque tem um conselho, cada subprefeitura tem um conselho, e aí uma das frentes disso é justamente de capacitar, entender esse projeto para ele não se perder, né? E a gente tem uma consistência, uma metodologia muito clara de como a gente vai trabalhar daqui para frente. A gestão dos parques em si, então isso está trazendo para a gente uma série de indicadores de como a gente trata essas áreas. E o fundamental, que acho que a Unifesp, talvez por ser uma entidade pública, sofra da mesma coisa, que é a comunicação. A gente se comunica muito mal, o poder público não sabe se comunicar direito, então um dos nossos eixos aqui é como a gente comunica isso para a população, né? E aí isso está diretamente relacionado com a manutenção dessas áreas, né? Não adianta a gente simplesmente ter isso, mas a gente começar a ter algum tipo de perda, que isso afeta diretamente os nossos, o compromisso que a gente assumiu. Um outro projeto que é voltado ao monitoramento das áreas verdes, esse ainda sequer foi publicado, vai ser publicado nas próximas semanas, mas a gente desenvolveu uma metodologia de monitoramento em tempo real da cobertura vegetal do município de São Paulo. E aí esse monitoramento nos trouxe informações muito valiosas para constatar, que todo mundo já sabe, que quanto mais protegidas as áreas verdes estão, mais elas se mantêm. A gente já falou aqui que uma das coisas que mais afetam, né, mais trazem prejuízo em termos de emissão é justamente a mudança do uso da terra, perda de florestas, desmatamento, agricultura. Então a gente constatou isso. E diante desse cenário de, olha, então área pública
verde é importante? É isso, então, que a gente entende que é o que vai proteger, que é o que vai manter a cobertura vegetal do município. Então, a gente trabalhou no último projeto que eu trouxe para vocês, que foi nomeado São Paulo Capital Verde. Esse título foi dado pela União das Cidades Capitais Ibero-Americanas e depois a gente tomou para a gente. E hoje a gente tem esse projeto em andamento. Foi declarado de utilidade pública cerca de 11% da cidade de São Paulo. Isso gira em torno de 160 quilômetros quadrados. A gente fez um comparativo para ficar bastante didático. A cidade de Paris tem 109 quilômetros quadrados. Então a gente vai desapropriar em área verde e proteger e manter comunidade de conservação ao parque mais de 10% da cidade de São Paulo, que seria como chegar em Paris, comprar tudo, falar agora sobre essa área verde para sempre, né? Então acho que esse é um dos projetos que a gente tem de maior ambição hoje em dia, né? No dia da assinatura, nós assinamos na Serra da Cantareira. Apesar de São Paulo a gente ter um pé muito forte ali na Zona Sul, na proteção dos mananciais, a gente optou por ir para a Serra da Cantareira, na Zona Norte, que também é uma área de manancial, e às vezes a gente deixa para lá. E aí eu coloquei até uma frase aqui do ILAN, o ILAN do C40, que também é um organismo internacional, assim como o da PRI, o ICLEI, que são muito fortes e muito parceiros da Prefeitura de São Paulo, né? E o que ele falou foi, olha, isso daí, até o que a gente levantou, o maior projeto de adaptação climática que a gente já viu acontecer no momento. Então, isso demonstra um real compromisso para atendimento das metas globais, isso a nível municipal, né? Que as outras cidades possam seguir o mesmo caminho. A gente estima que esse investimento custe em torno de 1 bilhão, e o que a gente, quando coloca na ponta do lápis, a gente vê que isso é muito barato, perto do benefício que traz para a população e para as cidades também, tá? Então, falei muito rapidamente para dar um tempo aí. Acho que eu trouxe um resumo assim, muito bem pontuado e muito pequenininho do que de fato está acontecendo na cidade de São Paulo, mas são 3 eixos muito importantes, acho que conversam muito bem com o que se discute a nível internacional, em todos os acordos que a gente chegou, como que os organismos internacionais eles reagem, se articulam, se relacionam com os órgãos públicos e como isso de fato pode trazer sim e traz, né, resultados muito concretos. Tá bom? Eu fico totalmente à disposição, aqui está meu e-mail, vou deixar a apresentação aí também.